agora nós vamos meditar na palavra, você na sua casa aí, por favor, tendo oportunidade, abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler, inicialmente, nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus. O primeiro desses versículos se encontra lá em Lamentações de Jeremias. Lamentações. Você abre aí o texto comigo. Lamentações de Jeremias. Pastor, mas onde fica isso aí? É só achar Jeremias e logo na frente tem Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então vou ler novamente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Este é o primeiro versículo. O outro versículo se encontra no Novo Testamento, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Apenas esses 2 versículos, vamos mais uma vez pedir que o Espírito Santo fale conosco. Feche os seus olhos aí, ore comigo e peça a bênção de Deus. Senhor Deus e bendito Pai, nós estamos diante da Tua santa, eterna e bendita palavra. Sabemos, ó Deus, que os céus e a terra com certeza hão de passar, mas a Tua palavra permanecerá para todo sempre. Ó Deus querido, ó Deus bendito, esta palavra é lâmpada, esta palavra é alimento, esta palavra é bálsamo, esta palavra é como um martelo que esmiuça o coração, a penha, a pedra. Esta palavra é tudo, ó Deus. Esta palavra é uma bússola. Esta palavra é gloriosa e bendita. E nós pedimos, ó Deus, que nesta noite o Senhor nos dê uma porção dela, e que esta porção seja suficiente para alimentar a nossa fé, para alimentar a nossa esperança, para nos arregimentar para a batalha, para nos fazer vitoriosos, ó Deus. Eu sei que se a Tua palavra cair no coração humano, encontrar ali, ó Deus, espaço para agir, ela vai produzir a Tua vontade. Por isso eu peço, ó Deus, dá-me sabedoria nesta noite, dá-me ousadia para pregar, que eu não pregue de mim mesmo e que não pregue por experiência, mas que eu possa pregar na unção do Teu Santo Espírito, e que o Senhor fale com cada vida, fale com cada casal que está conosco hoje, cada jovem que está conosco, cada criança, Pai querido, ó Deus querido, cada ancião, cada anciã, ó Pai, que todos sejam atingidos pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, fale também comigo, ó Deus, porque eu preciso ouvir a Tua voz, preciso ouvir o ecoar do Teu Santo Espírito através das Escrituras Sagradas. Eis-me aqui, Senhor, eis aqui a minha mente, o meu coração, os meus lábios e todo o meu ser ao Teu dispor. Faça de mim a Tua vontade e glorifique o Teu nome através da Tua palavra nesta noite. Assim, Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Nós vamos agora discorrer sobre esse assunto, esses textos que nós lemos, né? E nós vemos 2 textos, um do Antigo Testamento, profeta Jeremias, né? Registrando que as misericórdias de Deus eram, né? E são, né? As causas de Israel não ser consumido e são as causas de nós também não sermos consumidos, né? Nós lemos. E ele diz aqui assim que, porque as suas misericórdias não têm fim. E nós vemos aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo falando da graça de Deus. E talvez nós, no primeiro momento, podemos pensar, mas qual a ligação, né, que tem esse versículo do Antigo Testamento com esse versículo do Novo Testamento? Primeiramente, irmãos, é necessário então contextualizar esses textos, né? Falar
do que eles diziam a respeito no momento, né? Lá em Lamentações nós vemos que Israel estava numa situação difícil. E Jeremias, então, de uma maneira inspirada, ele deixa claro que o povo de Deus não era extinto, não era consumido totalmente, porque Deus usava de misericórdia. As misericórdias de Deus não tinham e não têm fim. Aqui em 2 Coríntios nós vemos que Paulo, ele diz aqui no contexto, ele diz que eu conheço um homem, falando dele mesmo na verdade, né? Eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado em espírito e esteve no terceiro céu. Terceiro céu. E logo depois ele fala que este homem foi arrebatado e esteve no paraíso. Então ele fala terceiro céu, depois fala paraíso. O assunto não é esse hoje, mas ele fala sobre isso. E esse homem esteve na presença de Deus lá nesse lugar e ouviu palavras inefáveis, palavras que não eram dignas de serem ditas aos homens. Palavras inefáveis são palavras que são indescritíveis por causa da sua beleza, da sua natureza e das suas profundidades. E ele esteve na presença, ele esteve nesse lugar lindo e ele ouviu palavras gloriosas, coisas benditas, que na verdade um dia eu e você também ouviremos lá na eternidade. Nós estamos desse lado do portal da vida, mas quando nós adentrarmos o outro, quando nós mergulharmos na eternidade, quando nós estivermos na presença augusta, na presença excelsa, na presença bendita do nosso Deus, nós vamos também ouvir palavras inefáveis, e não só palavras inefáveis, mas louvores inefáveis, e tantas outras coisas inefáveis, coisas que são indescritíveis. Não há vocabulário humano para expressar as palavras e os acontecimentos que acontecem na glória. Isso é maravilhoso para nós. Isso é lindo. E Paulo diz que por causa das revelações que Deus havia dado a ele, inclusive estas, então Deus também permitiu um espinho na carne de Paulo, né? E ele diz que era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Não vou entrar nessa questão hoje, só estou contextualizando o porquê do versículo 9. E daí então ele fala que por causa disso tudo, Deus permitiu esse espinho na carne para que ele não se gloriasse diante de tantas revelações. Irmãos, tem pessoas que não têm revelação nenhuma de Deus e são orgulhosas, são soberbas. É verdade. Tem pessoas que conhecem meia dúzia de versículos da Bíblia e já se consideram teólogas. É verdade. Hoje nós estamos aí numa pandemia de apóstolos no Brasil. Não é verdade? Eu, pastor, achei que era só pandemia de coronavírus. Não é, tem uma pandemia de apóstolos, né? As pessoas estão infectadas por essa vaidade boba, né? Um dia ainda vou explicar com propriedade o porquê que isso é indevido nos nossos dias. E nós vamos permitir que as escrituras falem por si mesmas. Por si mesmas, elas têm autoridade para isso. Mas vamos lá, porque a mensagem é outra. Talvez o pastor está fazendo digressão e daqui a pouco vai terminar às 10 horas da noite, né? Irmãos, então Paulo diz que ele teve, Deus permitiu isso para que ele não se gloriasse, não se vangloriasse. E ele por 3 vezes ele pediu a Deus que afastasse aquele espinho da carne, né? Porque é terrível, né? Ter uma coisa que nos perturba, que nos incomoda, tal. E daí Jesus fala com ele. Jesus deixa claro: a minha graça te basta. Paulo, você não precisa que eu afaste a luta ou o espinho na carne. O que você precisa é da minha graça operando em ti. A minha graça te basta. Foi isso que Deus disse para ele. E quando Deus disse isso para ele, Deus ainda completou, Jesus completou dizendo: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza da pessoa. E daí Paulo então conclui dizendo: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Muito bem. Colocados então esses 2 pontos, desses 2 textos, surge a pergunta: qual o link que há entre Lamentações capítulo 3, versículo 2, que fala da misericórdia, e 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que fala da graça? É interessante que esses 2 versículos, e não somente eles, mas a Bíblia é repleta de outros textos que poderíamos fazer estudos e mais estudos sobre isso,
Mas esses dois versículos, um deles fala de misericórdia e outro fala de graça. E se nós pensarmos nesses dois termos, nessas duas verdades, nós somos remetidos a pensar no amor de Deus. Porque a misericórdia e a graça de Deus são, na verdade, os dois extremos do amor de Deus. O amor de Deus é infinito. Paulo até diz em 2 Coríntios 5,14, ele diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus é imensurável. É impossível descrever o amor de Deus. Tem alguém, um poeta, um cantor, que diz que se o mar fosse tinta, e o céu fosse papel, secariam-se os oceanos, os mares, e não seria possível descrever o amor de Deus, porque o amor de Deus é infinito. E Deus é tão bom que abriu a porta para você passar, e a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Então Deus é misericordioso e bondoso. Mas se nós pensarmos no amor de Deus, esse amor infinito, nós chegamos à conclusão que esse amor tem infinitas características, tem infinitas propriedades, prerrogativas, qualidades. O amor de Deus é algo imensurável. Mas quando nós vemos a misericórdia e vemos a graça, nós vemos que estas duas coisas, elas fazem parte do amor de Deus para conosco. E eu diria que são os dois extremos do amor de Deus. Numa analogia, numa comparação, é como se fossem as duas guardas, as duas laterais de uma ponte. Você está sobre uma ponte e tem uma lateral, uma guarda, acredito que seja esse o termo, uma lateral. Tem ali a lateral da ponte, tem a outra lateral da ponte. Então eu diria que por um lado nós temos a graça e por outro lado nós temos a misericórdia. Aparentemente as duas coisas são iguais, mas elas não são iguais. E você precisa hoje se alimentar do que eu estou pregando e crescer nesse conhecimento, porque você vai crescer nesse conhecimento, conforme diz Pedro, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele conclama aos seus leitores, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Ele não diz crescer na misericórdia e no conhecimento, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no tempo da eternidade. Amém. Ou seja, Jesus recebe glória, porque Ele é Deus. Aleluia. É uma parte que eu estou falando, mas Jesus é divino, Jesus é Deus. A Ele seja a glória, tanto agora quanto no dia da eternidade. 2 Pedro 3,18. Mas estou citando 2 Pedro 3,18 para falar sobre o crescimento que Pedro sugere aos seus leitores, que eles crescessem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que vai acontecer com você hoje. Hoje, ouvindo essa palavra, você vai crescer um pouco mais. Tá certo que tem um hino que diz que cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que nós passamos por situações, mas nós precisamos aprender muito mais com a graça, aprender muito mais com o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Então, a graça e a misericórdia de Deus são os dois extremos do amor dele. São os dois extremos. Aparentemente são semelhantes. Alguns até confundem e consideram idênticos, os termos idênticos, mas eles são exatamente o contrário um do outro. Por exemplo, vamos falar um pouquinho da graça, porque a graça é algo que todos nós já sobejamente ouvimos, aprendemos. O que é graça? A graça é algo gratuito, É algo imerecido. Esse é o sentido do termo, da palavra graça. Então, por exemplo, a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é aquilo que nós não merecemos. E Deus, por graça, Ele nos dá.
E é verdade, ó, nós não merecemos a salvação é pela graça. Nós não merecemos a presença e a habitação do Espírito Santo em nossas vidas, mas o Espírito Santo faz morada em nós por graça. Nós não merecemos e jamais mereceríamos andar nas ruas de ouro um dia na eternidade, mas pela graça de Deus nós vamos andar nas ruas de ouro. Nós não merecemos, isso é graça. A graça é algo imerecido. A graça é quando Deus, Ele dá aquilo que nós não merecemos. Isto é graça. E a misericórdia? A misericórdia é exatamente o contrário. A misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Ou seja, Ele usa de misericórdia conosco. São os dois extremos do amor de Deus. Por isso que aqueles que estão firmados na misericórdia de Deus e estão firmados na graça de Deus, esses tais serão fiéis até a morte. Aqueles que estão calcados com a sua fé, com sua vida, estribada na palavra, com a sua família, com o seu coração, com todo o seu ser, firmado na misericórdia de Deus e na graça de Deus, esses tais seguirão fiéis até o fim. Esses tais não vão retroceder na fé, não vão retroceder na vida espiritual, mas vão caminhar de vitória em vitória até o dia de entrarem na eternidade com Cristo. Então, irmãos, didaticamente é isso. Graça é quando Deus dá aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Por exemplo, nós merecemos o inferno. Pastor, como que nós merecemos o inferno? A Bíblia diz isto. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a palavra de Deus diz: se vós não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. A palavra de Deus diz que os pecados da humanidade sobem como um fedor diante das narinas do Altíssimo. O pecado é algo desastroso, é como um câncer. O pecado ele queima como a cal, diz a palavra de Deus. O pecado é devastador. E a humanidade está caminhando em passos largos e apressados em direção à condenação eterna. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. E é isso que ele tem feito todos os dias. Ele mata das mais variadas formas. Através da incredulidade, através das drogas, através da prostituição, através da idolatria, através da feitiçaria, através da falsa religiosidade. Porque anestesia a consciência da pessoa. A pessoa se torna religiosa e não quer saber de Jesus, não quer saber das Escrituras, não quer saber do povo crente, não quer saber de ter um encontro com a palavra. E a pessoa fala: mas eu tenho Deus, eu sou religiosa, eu tenho minha religião, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença. E a pessoa fica anestesiada para aceitar Jesus e não reconhece a necessidade de ser lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu quero dizer para você que a sua religião não vale absolutamente nada se você não for lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Só Jesus pode salvar a alma humana, só Jesus pode transformar a vida humana, só Jesus pode regenerar o homem, só Jesus faz tombar o velho homem e nascer uma nova criatura. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas Deus, Ele, por misericórdia, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecemos o inferno e Deus não nos dá o inferno, porque Ele é misericordioso. Não nos dá àqueles, esse não nos dá é àqueles que são lavados e remidos em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz, que todos os povos, todas as nações, todos os povos que se esquecem de Deus serão lançados na condenação eterna. A palavra de Deus ensina isto. A palavra de Deus ensina isso de maneira explícita. Tem muitas pessoas hoje que não creem nisso. Tem muitas pessoas que não creem nem na literalidade do texto sagrado, não creem nem na inerrância das escrituras sagradas, Tem pessoas que hoje têm como que uma Talmud evangélica, sabe? Uma interpretação, das escrituras, um evangelho assim, na linguagem de hoje. E as pessoas precisam ter o evangelho na linguagem da Bíblia, Porque os judeus tiveram esse problema sério, Os judeus tiveram um problema sério.
Por exemplo, só fazer uma digressãozinha pequena, né? O Antigo Testamento hebraico, ele foi primeiramente traduzido para o grego, né, na chamada Septuaginta. Septuaginta era a versão dos 70. Na verdade, foram 72 rabinos judeus, 6 rabinos de cada tribo, 12 tribos, 6 vezes 12, 72. 72 eruditos hebreus traduziram o Antigo Testamento para o grego, certo? Traduziram para o grego. Traduziram a pedido do rei do Egito, ou do rei do Egito. Pedido entre aspas, né? Exigência dele. E eles traduziram em 72 dias. E isso, 72 sendo dito, 72 dias. E convencionou chamar de 70, né? Arredondando para 70. Então, Septuaginta, que era uma tradução gloriosa e maravilhosa do Antigo Testamento para o grego. Inclusive foi a Bíblia usada pelos primeiros cristãos nos primeiros séculos. Tradução fidedigna, maravilhosa, né? E que impactou a vida da igreja e foi maravilhosa. Mas os judeus criaram também a chamada Talmud. A Talmud era uma coleção de livros de interpretações rabínicas. E eles interpretavam as escrituras ao seu bel prazer. Era a Bíblia na linguagem de hoje, da época deles. Né? Tipo, fica na tua que eu fico na minha. Sabe aquela linguagem de malandro? Fica na tua que eu fico na minha. A pessoa não aceita a autoridade das escrituras sagradas. Eu tive um professor de hermenêutica no seminário que ele dizia que é a linguagem do malandro. Fica na tua que eu fico na minha. Né? Inferno já não é mais inferno, é região dos mortos. Fica uma coisa bem... Né? Lá em Apocalipse 22, 14, já não é mais bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não tem mais isso. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida. Tira o sangue do Cordeiro. Malignidade. Malignidade. Mas os judeus fizeram também a sua Talmud. Fizeram a sua Talmud, não. Eles criaram a Talmud, né? Que era a versão rabínica, né? Eram as coleções, as tradições dele. E Jesus condenou eles veementemente. Jesus disse: vós invalidais a palavra de Deus pelas vossas tradições. Né? Vós invalidais as escrituras, porque vocês seguem as vossas tradições. Exatamente, tem muitas pessoas, irmãos, o que tem mais no púlpito hoje é Talmud, sabia? Muitos livros são verdadeiras Talmudes. A Bíblia diz uma coisa, os livros dizem outra coisa. É por isso que nós temos que ficar pela palavra. Essa palavra é a única palavra inerrante e gloriosa. Isso aqui é suficiente para as nossas vidas. Maravilhoso. Hoje tem muitas pregações que reverberam, na verdade, conceitos, pastor Prado, diria conceitos talmúdicos. Um termo que eu inventei, estou falando agora aqui. Não retratam a fidelidade do texto. E que Deus tenha misericórdia, que você ame a palavra de Deus, encare a palavra de Deus, decore a palavra de Deus, fale dela andando pelo caminho, fale dela sentado na sua casa, fale dela para os seus filhos, pregue a palavra, no púlpito abra o texto e pregue, porque a palavra produz, e quando ela produz para sempre no coração das pessoas. A palavra de Deus é viva, é gloriosa e bendita. As pessoas se distanciam das escrituras, as pessoas se afastam das escrituras, mas as escrituras são tão lindas e tão poderosas para nos ensinar. Inclusive, elas estão nesta noite nos ensinando a diferença, né? Na verdade, é a coisa que complementa a misericórdia e a graça de Deus. Elas não são excludentes, elas são complementares. Na verdade, elas são explicações do enorme, infinito amor de Deus. A pessoa que está no amor de Deus, ela estará respaldada pela misericórdia. Ou seja, quando ela pecar, como diz o Salmo 103, versículo 11 e 12, né? Está escrito assim: quanto está longe o oriente do ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Isso é misericórdia. E ele continua dizendo: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Misericórdia é isto, é compadecer da misericórdia, da miséria. Por isso que o termo misericórdia é isto.
é a pessoa sentir compaixão, sentir a miséria do coração alheio. E Deus, por infinita misericórdia, Ele afasta as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece. Mas o versículo 12 diz: se compadece daqueles que o temem. Temem. Quando uma pessoa teme a Deus, quando uma pessoa anda na presença de Deus, tem reverência a Deus, quando a pessoa se volta para Deus, então todas as vezes e todos os dias que esta pessoa precisar da misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus estará ali, porque elas se renovam a cada manhã. É como eu já disse, é como a guarda, né? A guarda da ponte ali. A pessoa está respaldada, ela não cai no abismo, porque a misericórdia de Deus está ali para sustentá-la. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, o diabo nos mataria. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos tragados, nós seríamos devorados, né? Diz Martinho Lutero que se nos quisessem devorar demônios não contados, quando ele foi para a dieta de Worms, né? Quando Martinho Lutero estava enfrentando, fazendo a reforma protestante, mas quando Martinho Lutero estava enfrentando o clero, quando ele estava enfrentando a fúria de Roma, né? E quando ele foi desafiado para a dieta em Worms, e diz a história que disseram para ele que ele enfrentaria coisas terríveis lá. Ele diz: ainda que haja demônios como as telhas dos telhados, lá eu entrarei no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele canta também que se nos quisessem devorar demônios não contados, né? Os demônios são não contados em número. Se eles quisessem nos devorar, eles nos devorariam, mas eles não nos devoram, porque castelo forte é o nosso Deus, e nós estamos refugiados em Deus, e a misericórdia de Deus nos protege de todo ataque. E quando nós pecamos e recorremos ao sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E quando nós tropeçamos e caímos e clamamos pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica, e Deus nos levanta do monturo e firma os nossos pés sobre a rocha. Isso é misericórdia. Isso é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Mas por outro lado, a ponte tem os dois lados, né? O outro extremo do amor de Deus é a graça. É interessante, irmãos, que Pedro diz que nós devemos crescer na graça. Ele não fala de crescer na misericórdia. Pastor, nunca parei para pensar nisso. Nós temos que raciocinar à luz das Escrituras, né? E Pedro diz isso, Pedro diz que nós devemos crescer na graça. Tem pessoas que só vivem na misericórdia. É verdade, irmãos. Tem pessoas que só vivem na misericórdia. Você precisa, migrar para a graça, crescer na graça, orar mais, buscar os dons espirituais, né? Por exemplo, nós não merecemos os dons espirituais, eles são dados por graça. Graça é quando Deus dá aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Eu sei que estou sendo repetitivo, sou bastante repetitivo, mas eu sei também que esses ensinamentos não saem mais da mente das pessoas. Eu tenho a grata alegria, a satisfação de às vezes encontrar pessoas que eu preguei, por exemplo, em alguma igreja, em algum acampamento, há mais de 30 anos, e a pessoa dizer assim: pastor Prado, lembra de tal mensagem, assim, assim, assim? Lembro, aquela mensagem mudou a minha vida, mudou o curso da minha vida. Isso é maravilhoso. Se hoje você falar assim: Deus, eu quero estar mergulhado na tua misericórdia e na tua graça, mas eu quero viver mais pela graça do que pela misericórdia. A misericórdia é o refúgio do nosso dia a dia, a graça é o alvo. A misericórdia é o refúgio, né? A gente levanta, precisa da misericórdia de Deus. A gente peca e merecíamos a condenação, o juízo de Deus, mas Deus misericordiosamente não nos dá aquilo que nós merecemos. Enfim, nós precisamos da misericórdia todo dia, irmãos. Todo dia eu preciso da misericórdia de Deus. Mas eu procuro, sabe o quê? Viver na graça. A misericórdia é o nosso refúgio
para situações e para circunstâncias do nosso dia. Agora a graça deve ser o nosso alvo, o nosso desejo diário, a nossa busca incessante. Nós devemos buscar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais nós crescermos na graça, mais parecidos com Cristo nós seremos. E todos os dias nós vamos continuar dependendo da misericórdia, mas a pessoa não vai ficar vivendo só pela misericórdia. Você encontra com pessoa e fala assim: como que está, irmão? Ah, irmão, só pela misericórdia, pastor, só pela misericórdia. Levanta a cabeça, meu irmão. Não deixa a carne te dar surra, não deixa o diabo te dar surra, não deixa o pecado te arrastar, né? Não deixa o marasmo espiritual, a fraqueza, o mundanismo te atrair. Tem pessoas que às vezes gostam de viver perigosamente, sabia? A pessoa vive bem assim, paquerando o mundo, bem próxima do mundo. A pessoa vive ali e Deus, por misericórdia, vai dando um livramento, por misericórdia dá outro livramento, por misericórdia dá outro livramento para a pessoa. E Deus está sequioso por fazer a pessoa abundar na graça, na oração, no jejum, na oração, na busca, no vibrar das coisas de Deus, no ganhar almas, no pregar, no ensinar. É isso que Deus quer. Deus quer que a misericórdia nas nossas vidas seja o refúgio do nosso dia a dia, mas que a graça seja o nosso alvo, o nosso modus operandi, né? No dia a dia nós devemos viver isso, acontecer isso, viver na graça, não viver na misericórdia, viver na graça, depender da misericórdia, mas viver na graça, porque Deus quer que a graça dele abunde nas nossas vidas diariamente, aleluia. Paulo, irmãos, ele era um homem que dependia da misericórdia de Deus. Sim, ele dependia, mas ele era um homem que vivia na graça de Deus, abundantemente na graça de Deus. Tão abundante vivia na graça que foi dado a ele, né, revelações gloriosas do céu. Eu creio que se eu parasse aqui a mensagem hoje, você já teria aprendido algo. Mas eu quero dizer uma coisa, não adianta só aprender, que a fé não é intelectual. É interessante, a palavra de Deus, a pregação tem que satisfazer a nossa mente, a contento, né? Porque a nossa fé não pode ser cega. Nós temos que raciocinar à luz das Escrituras. Mas ela tem que descer e operar na nossa vida. Né? A palavra de Deus tem que ser prática. Porque se a pessoa for crescendo no conhecimento, tendo mais e mais informações, mas não viver, ela fica astuta. Agora, se ela for crescendo no conhecimento da palavra e começar a praticar, a palavra vai santificando a vida dela. Vai aparecendo frutos. Porque o que a sua família precisa ver é fruto. O que o seu filho precisa ver é fruto. O que o seu pai e sua mãe precisam ver é fruto. Seu esposo precisa ver é fruto. O que a sua esposa precisa ver é fruto. O que o seu namorado precisa ver é fruto. O que a sua namorada precisa ver é fruto. O seu patrão precisa ver na sua vida? Fruto. O seu empregado precisa ver na sua vida é fruto. Nós pregamos com a nossa vida. Houve alguém que diz que tem 4, tem Mateus, Marcos, Lucas e João, tem 5 evangelhos na verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João e a nossa vida. A nossa vida é uma carta viva, uma carta aberta ao mundo. E nós devemos vivê-la na presença do nosso Deus. Mas agora, para nós, se eu terminasse aqui, a palavra já teria te alimentado. Eu sei que teria te alimentado, porque já me alimentou. O mesmo Espírito testifica no meu espírito. O Espírito Santo que está falando com você, fala comigo. Irmãos, é nítida a diferença de uma pessoa que só vive pela misericórdia e aquele que mergulha muito na graça. Aquela pessoa que mergulha na graça, ela é radiante. Aquela pessoa que está passando lá lutas das mais terríveis, mas está falando em línguas, está glorificando a Deus, está abundante, está na presença de Deus, está desejosa de fazer a obra de Deus, né? Faça sol, faça chuva, né? Aconteça o que acontecer, a pessoa está ali na presença de Deus, a pessoa é uma coluna na obra de Deus, ela é uma coluna firmada na rocha eterna que é Cristo, ela não se abala. Agora tem pessoas que só ficam pela misericórdia, tem pessoas que só ficam pela misericórdia,
E que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, né? E que elas sejam trabalhadas pela palavra e sejam levadas a crescerem no poder da graça de Deus. Então lembre-se, Deus, no seu infinito amor, Ele dispensa para nós infinitas coisas maravilhosas. Dentre estas coisas, a misericórdia e a graça. Não são só elas, mas elas são uma das principais, que eu chamo de extremos do amor, que eu chamo de as laterais da ponte, né? A pessoa, ela está respaldada por Deus, ela está na presença de Deus. Mas os seres humanos podem fazer algumas perguntas, ou podem ou deveriam fazer. Alguns podem fazer, outros não fazem, mas deveriam fazer. Pelo menos 3 perguntas diante deste amor de Deus, manifestado na sua misericórdia e na sua graça. As pessoas deveriam fazer pelo menos 3 perguntas diante deste Deus tão grande em misericórdia e tão gracioso, tão cheio de graça. 3 perguntas, e eu vou fazê-las e permitir que a Bíblia responda. A primeira pergunta seria: bom, para quem? Para quem, né? Já que Deus está em todos os lugares e é onipotente, onipresente, onisciente, para quem, né, Deus atenta? Para quem Deus olha, dispensando esta misericórdia e dispensando também essa graça? Essa é a primeira pergunta. Para quem que Deus atenta? Para quem Deus observa e se volta para então dispensar a misericórdia e dispensar a graça? Enfim, para dispensar o seu amor, né? Que é mais ainda abundante. E a resposta está lá em Isaías 66, versículo 2. E eu gostaria que você ouvisse ou lesse aí na sua casa. Então, Isaías 66, 2 está dizendo para quem Deus atenta. Eu espero que Deus esteja atento a você. Ele está atento a mim. Porque eu vou ler o versículo aqui e pela graça de Deus e pela graça e pela misericórdia, pelas duas verdades de Deus, eu me encaixo nesse versículo. Então ele atenta para mim. E eu espero que ele atente também para você. Mas se você não está enquadrado nesse versículo, hoje o Espírito Santo pode te enquadrar. Você quer ser enquadrado? As pessoas falam: a pessoa foi enquadrada. Deixa Deus te enquadrar, deixa Deus te enquadrar, né? Deixa Deus te ajustar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus formatar a sua mente. Às vezes a mente sua precisa ser formatada por Deus. Deus precisa limpá-la, purificá-la. Deus precisa trabalhar a sua vida, trabalhar o seu coração. Sabia que se uma pessoa não for purificada, ela não consegue permanecer diante de Deus? Isaías capítulo 6 fala isso. Isaías só conseguiu permanecer na presença de Deus porque o serafim voou, tocou e diz: a tua iniquidade foi purificada, senão ele ia perecer. Ele até estava dizendo: estou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. E de fato ele ia perecer mesmo. Mas Deus, por misericórdia, porque ali foi um ato de misericórdia e de graça. Primeiro que a iniquidade dele requeria o juízo de Deus, mas Deus teve misericórdia dele. E a indignidade dele, ele era indigno de estar na presença de Deus, mas a graça de Deus operou na vida dele ali também. Bom, respondendo a primeira pergunta, já vou terminar, mas para concluir, só essas 3 perguntas. A primeira é: para quem Deus atenta? Ora, Deus está em todos os lugares, então para quem ele olha? Aparentemente ele olha para todos, As pessoas podem pensar assim: Deus está olhando para todos, usando de misericórdia e usando de graça para todos. Não é verdade isso. Então, a Bíblia Sagrada diz assim, Isaías 66, versículo 2. Está escrito assim, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Às vezes a gente até canta o cântico, o cântico que faz menção a essas verdades aqui. O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? Vocês têm condições de construir uma casa para mim? Vocês não têm condições.
Porque o meu trono fica no céu e o meu pé fica na terra. Então, que casa que vocês iriam me edificar? E Deus lhe pergunta: e que lugar seria o meu descanso? E daí Deus continua falando: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. E daí Deus continua dizendo: mas eis para quem olharei. Olha para quem que eu vou olhar. Eu olharei para o pobre e abatido de espírito, e para aquele que treme diante da minha palavra. Irmãos, Deus, ele atenta, dispensando a sua misericórdia. Não posso inverter a mão aqui, senão a didática se perde. Deus, ele atenta, dispensando a sua misericórdia e a sua graça para aqueles que tremem diante da palavra dele. Muitas pessoas não têm reverência alguma com a palavra. Muitas pessoas não aceitam a autoridade da Bíblia Sagrada. Como eu disse, muitas pessoas têm uma Talmud na mente. Mas não é bem isso não. Mas se for desse jeito, mas está escrito aí, mas não é bem assim. As pessoas têm uma Talmud, igual os fariseus, os rabínicos. Aqueles 72 eruditos judeus, eles foram tremendamente usados por Deus, Eles foram tremendamente, mas eles passaram, a geração passa. Mas muitos hipócritas surgiram que não aceitavam e queriam reinterpretar o que Deus diz. Irmãos, o grande problema do ser humano é querer reinterpretar o que Deus falou, Como se Deus não tivesse sido claro. Deus não foi claro, eu preciso reinterpretar o que ele falou, Igual o profeta novo e o profeta velho lá do Antigo Testamento. Depois você procura essa história para você ver, Deus foi claro no que ele queria, mas as pessoas querem reinterpretar. Saul fez isto, Deus deixou claro para Saul: você elimina todos os amalequitas, todos, não sobra nada. Por quê? Parece crueldade da parte de Deus, Se a gente estudar, a gente vai perceber que os amalequitas, eles eram o símbolo da carne, Eles eram nascidos de carne, da carnalidade, e eles eram o símbolo da carne. Então, amalequita é símbolo da carne. Então, por exemplo, se tem uma coisa herética dentro da igreja, uma liturgia herética, é uma obra de Amaleque dentro da igreja. O que Deus estava dizendo é o seguinte: tolerância zero para a carne, elimine totalmente a carne. Sabia, na vida da pessoa, se ela não eliminar a carne, ela vai, com o tempo, aquilo vai fermentar na vida dela. Teve povos que Deus não pediu e não ordenou para ser eliminado totalmente. Mas os amalequitas, Deus falou: elimina todos, não deixa sobrar nada. Aí Saul foi, batalhou, matou quase todos, poupou o rei, poupou os animais, e foi oferecer para Deus. Ainda o pior de tudo é isso, ainda foi oferecer para Deus, obra de Amaleque. Na igreja evangélica está forrada de obra de Amaleque, Está forrada. Hoje eu não vou falar aqui, senão vai assustar pessoas. Mas não é porque eu estou com medo de assustar, é que não é o objetivo hoje. Qualquer dia eu vou falar sobre heresias dentro da igreja evangélica. Muitas obras do Amaleque, muito mundanismo, principalmente na área da música. Tem até animadores de palco hoje, Tem carnalidades infinitas dentro da igreja, mundanismo dentro da igreja, obra de Amaleque. A pessoa pega lá de Amaleque e poupa a carne e traz para Deus para oferecer, igual Saul, Quando Samuel repreende ele: você cumpriu a palavra de Deus? Ele diz: sim, eu cumpri a palavra de Deus. Tem pessoas que acham que cumpriu a palavra de Deus. Aí Samuel falou: mas e esse barulho, Esse mugido, esse barulho de animais aí? Não, Samuel, isso aí foi o seguinte, eu poupei isso aí para oferecer para Deus. Irmãos, Deus quer obediência. Deus não quer que a pessoa poupe. Deus quer que poupe a carne. Deus quer que a pessoa trema diante da palavra dele. Irmãos, a palavra dele, chegou até nós, custou sangue para chegar até nós. Essa palavra aqui não chegou até nós por mero acaso. Só para vocês terem uma ideia, só a transição do hebraico para o grego, que foi a Septuaginta, foram 72 homens zelosíssimos, extremamente cultos para fazerem aquilo, para que a palavra fosse passada fielmente. Você imagine só, hoje as pessoas começam a criar Talmud. Isso é terrível, isso é abominável aos olhos de Deus. Mas eu vou concluir. Meu Jesus, preciso concluir. Para quem Deus atenta? Deus atenta para aqueles que tremem diante da palavra dele.
Essa é a primeira pergunta que as pessoas deveriam fazer. Alguns fazem e alguns deveriam fazer. A segunda pergunta, muito parecida, mas é o seguinte: com quem Deus está? Com quem Deus está dispensando a sua misericórdia e dispensando a sua graça? Permitamos que a palavra de Deus responda. Está lá em Isaías 57, versículo 15, que diz assim, né? Deus disse assim, né? 57, versículo 15, está escrito assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Certo? Então, com quem Deus habita? Né? Alguém diz: Deus habita lá nas alturas. Ele é transcendente, sim, mas ele é também imanente. Essas são as duas verdades de Deus. Deus é transcendente, mas Deus é imanente. E ele habita com os contritos de coração. E para concluir, porque preciso mesmo acelerar, para concluir, tem uma terceira pergunta que tem alguma semelhança com as outras duas, com as duas anteriores. O que é que Deus exige de mim? O que é que Deus exige de mim, requer de mim, para que a sua misericórdia e a sua graça sejam dispensadas para mim? Permitamos também que a palavra de Deus responda. Salmo 51, versículo 17. Está escrito assim na palavra de Deus, né? Deus dizendo assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Né? Mas antes o salmista diz: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, senão eu daria holocaustos, se o Senhor se agradasse disso. Os sacrifícios para ti, para Deus, são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, concluindo, o que é que Deus exige de você? Não é sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício dele na cruz, e o sacrifício dele é cabal, é pleno, é total. O que Deus exige de você é um coração quebrantado. Eu vou parar por aqui, gostaria de estender um pouquinho mais, mas eu sinto que é o tempo de parar com a mensagem, porque o Espírito Santo toca no meu coração que basta. E que Deus te abençoe de uma maneira gloriosa e que você esteja assim firmado na misericórdia e na graça de Deus. Mas não viva só na misericórdia. Procure crescer na graça. A misericórdia é o seu refúgio no dia a dia. A graça é o seu projeto de vida, o seu dia a dia, o seu desejo, o seu viver no dia a dia. Crescer cada dia mais na graça de Deus e no poder de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos os amados irmãos.